Você sabe como funciona a execução de obrigação de fazer? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. E eu te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre execução de obrigação de fazer. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estudamos o processo de execução. Obrigação de fazer significa uma prestação positiva que o devedor se compromete no título executivo a realizar. Essa obrigação de fazer ela pode ter caráter fungível ou infungível. Obrigação de caráter fungível é aquela que pode ser cumprida, pode ser executada por qualquer pessoa. Ou seja, não há características do devedor intrínsecas que fazem com que somente ele possa cumprir essa obrigação. Isso difere das obrigações de fazer infungíveis. Nas obrigações de fazer infungíveis, existe uma característica personalíssima do devedor que faz com que somente ele possa cumprir aquela obrigação de fazer. Por exemplo, a pintura de um quadro por um determinado pintor. É uma obrigação de fazer de cunho personalíssimo. Somente aquele pintor que foi escolhido, que foi contratado, tem as características que interessam ao credor para a pintura do quadro. E, portanto, não adianta escolher outra pessoa para fazer no lugar daquele artista. Mesma coisa é um show musical, a contratação de um artista para uma apresentação. Essa obrigação de fazer de caráter infungível. Você quer aquele determinado cantor realizando a apresentação artística e ele não pode ser substituído por outro, já que o interesse era aquela pessoa determinada com as habilidades e características dela. Quando a gente fala, então, de obrigação de fazer, nós vamos ter procedimentos diferentes, a depender de se tratar de uma obrigação de fazer de caráter fungível ou obrigação de fazer de caráter infungível. Nas obrigações de fazer, seja nas fungíveis, seja nas infungíveis, é possível o Estado juiz utilizar os meios de coerção, ou seja, instrumentos que obriguem o devedor a cumprir a obrigação, por exemplo, a aplicação de multa. Mas um detalhe importante é que os meios de subrogação, que é quando o Poder Judiciário substitui o devedor para que a obrigação seja cumprida, elas só podem ser utilizadas nas execuções de obrigação de fazer fungíveis, porque nessas é possível que o terceiro realize aquela obrigação no lugar do devedor. Mas nas infungíveis não é possível utilizar a subrogação. Para a gente entender melhor essa questão da execução das obrigações de fazer, precisamos analisar o artigo 814 do nosso Código Civil, correção do nosso Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Percebemos, então, que o juiz, ao despachar a inicial para execução de obrigação de fazer, ele vai fixar uma multa por dia de atraso e vai fixar também a data limite para que a obrigação seja cumprida. Se o título já trouxer essa data e também já trouxer a previsão da multa, o juiz ele poderá reduzir a multa se entender que ela é excessiva. Neste ponto, nós precisamos fazer uma análise sobre os meios executivos que são utilizados para o cumprimento das obrigações de fazer.
Esses meios executivos, eles podem ser de duas espécies, como eu comentei agora há pouco, que é a subrogação ou os meios de coerção. Quando falamos nos meios de coerção, estamos aqui falando nos meios para que a pessoa, o devedor, seja compelido, seja constrangido a cumprir a obrigação. Por isso, os meios de coerção são também chamados de execução indireta, porque eles só têm a finalidade de fazer com que o devedor cumpra, de constranger, de compelir o devedor, mas eles não garantem o cumprimento da obrigação. Isso diferencia dos meios de subrogação, porque nos meios de subrogação, o Estado juiz vai fazer algo, determinar que alguém faça a obrigação no lugar do devedor. Por isso, subrogação. Subrogar é entrar no lugar do outro na relação jurídica. Então, os meios de subrogação, eles tendem a ter maior efetividade, já que possibilita que um terceiro execute a obrigação de fazer no lugar do devedor originário. Nos meios de coerção, nós temos também a questão das astreintes, que é exatamente uma multa fixada pelo juiz como forma de fazer com que o devedor ele cumpra a obrigação para que ele não tenha que pagar a multa, para que ele não tenha prejuízo financeiro com o seu inadimplemento na obrigação de fazer. Uma observação importante é que as astreintes, para que elas sejam compelidas, para que elas sejam cobradas, elas exigem a intimação do devedor. É o que está na súmula 410 do STJ. Vamos analisar essa súmula. Súmula 410 do STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Ou seja, a astreinte fixada, para que ela possa ser exigida, é necessário que o devedor seja intimado pessoalmente da incidência dessa astreinte e, a partir da intimação, e considerando o prazo que o juiz vai fixar, que ela possa, então, ser exigível por parte do credor, caso o devedor não cumpra no prazo fixado. Uma outra observação importante é que a astreinte, que é a multa fixada pelo juiz, não se confunde com a multa contratual. São multas de caráter distintos e, portanto, elas podem ser cumuladas sem que isso configure o bis in idem. E agora vamos entrar no aspecto da execução da obrigação de fazer fungível, ou seja, naquela situação em que o devedor ele pode ser substituído por um terceiro no cumprimento da obrigação de fazer. Para isso, vamos precisar analisar os artigos 815 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Vamos a eles. Artigo 815. Quando o objeto da execução for a obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Artigo 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa. Artigo 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Artigo 818. Realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá. Artigo 819. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que o autorize a concluí-la,
ou a repará-la à custa do contratante. Parágrafo único. Ouvido o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo. Artigo 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar, sob sua direção e vigilância, as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Parágrafo único. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias, após aprovada a proposta do terceiro. Artigo 821. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Então, resumindo, como vai funcionar a execução de uma obrigação de fazer fungível? Primeiro, o juiz vai mandar citar o devedor para que ele cumpra a obrigação no prazo que o juiz fixar ou então no prazo que está previsto no título executivo. Se o devedor não cumpre a obrigação, duas possibilidades se abrem para o credor. A primeira possibilidade é o credor requerer ao juiz que outro realize aquela obrigação de fazer, que um terceiro faça a obra, faça o serviço. Para isso, o juiz vai colher propostas e vai escolher a melhor proposta e vai ouvir as partes a respeito dessa proposta. Exequente e executado. O juiz, aprovando a proposta, manda o contratado, a empresa que for contratada, executá-la. Depois que é executado, o juiz vai ouvir de novo as partes para saber se a obra, se o serviço ficou satisfatório. Se não ficou satisfatório, o credor vai se manifestar e vai poder determinar, compelir o contratado a executar essa obra, podendo inclusive aplicar multa para tanto, ou ele pode assumir a execução da obra e realizar aquilo que ficou faltando. Ao final, o valor a ser pago para a empresa, para quem foi contratado para realizar o serviço, ele é adiantado pelo exequente. E quem vai, depois do exequente, vai converter essa ação, na verdade, numa execução para cobrar quantia certa. E vai cobrar do devedor, que originariamente era uma obrigação de fazer, vai cobrar dele agora, na verdade, a quantia que foi paga para a execução do serviço. Essa é a primeira opção do credor. A segunda opção do credor, se o devedor não cumpre no prazo a execução da obrigação de fazer, é pedir a conversão dessa obrigação em perdas e danos. E com a conversão dessa obrigação em perdas e danos, se seguirá a liquidação para a apuração das perdas e danos e liquidada o prejuízo, liquidadas as perdas e danos, vai então se seguir a execução para quantia certa, em desfavor do devedor. Então, quando nós estamos diante de uma obrigação de fazer fungível, existem esses dois caminhos que podem ser escolhidos pelo credor. Porque muitas vezes essa subrogação, como vocês perceberam, é bastante complexa e trabalhosa. E o credor pode simplesmente optar pela conversão em perdas e danos e partir para a execução para a cobrança de quantia certa. Um ponto importante que nós não podemos esquecer é que com a citação do devedor, abrem-se dois prazos. O primeiro prazo é o prazo para ele cumprir a obrigação de fazer, que o juiz vai fixar no momento lá que ele determina a citação, no despacho inicial, ou que vai estar fixado no título de crédito. Mas, independente desse prazo para ele cumprir a obrigação, abre-se também o prazo de 15 dias para ele oferecer embargos. Então, além do prazo para ele cumprir a obrigação, há também o prazo de 15 dias para o oferecimento de embargos. Esse prazo, no caso, é contado
da juntada aos autos do mandado de citação. Ele terá o prazo de 15 dias para embargar a execução. E agora, como funciona a execução para a obrigação de fazer de coisa infungível? O início é igual ao da fungível, ou seja, o juiz vai fixar prazo para que o devedor cumpra a obrigação. A diferença é que, se ele não cumprir no prazo, o credor não tem a possibilidade de escolher, como lá na obrigação fungível. Não tem escolha. Obrigatoriamente, o inadimplemento do devedor vai levar à conversão em perdas e danos. E, portanto, vai ter que ser feita a liquidação dos prejuízos, das perdas e danos, e se partir, então, para execução, para cobrar quantia certa. Então, na obrigação infungível, não há a subrogação. Há possibilidade, sim, de aplicação de multa diária por descumprimento, como meio coercitivo, mas não há a possibilidade de subrogação, como acontece na obrigação de fazer fungível. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão também de assunto para abordarmos, deixe nos comentários que nós vamos preparar uma pílula jurídica sobre esse assunto. Peço que você ajude a difundir esse conteúdo, curta, comente e compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso a esse nosso estudo jurídico. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.